paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. O que fazer após a evangelização e a conversão. E esse vídeo eu estou compartilhando com vocês, mas é uma aula especial para os jovens e adolescentes da UMA de Cajumi. E quero aqui agradecer ao pastor presidente, pastor Carlos Roberto Lopes, da Assembleia de Deus de Campo de João Molevade e Itabira. E a coordenação geral da UMA de Cajumi, na pessoa do meu amigo pastor Martenson Stanley e todos os líderes do projeto ID. Já é o segundo ano que estamos cooperando com o projeto ID através do nosso discipulado para o Brasil aqui da Assembleia de Deus de Joinville. Eu sou o pastor Ricardo Adir dos Santos, segundo coordenador de discipulado de Joinville, e sou supervisor do setor 12 da IEADIO, igreja essa presidida pelo nosso pastor Sérgio Melfior, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Joinville e também vice-presidente da nossa convenção do estado de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, nossa CIADESP. E hoje, então, nós vamos falar sobre discipulado, o que fazer após a evangelização e a conversão. A obra de evangelizar, ela não termina quando alguém levanta a mão aceitando a Cristo, nem quando é feita uma oração de fé, quando ela aceita Cristo através de uma oração de fé. Esse é apenas o primeiro passo de uma nova caminhada. O novo convertido, na verdade, ele precisa de um acompanhamento, de cuidado, do ensino constante para que ele permaneça firme em sua decisão e ele cresça espiritualmente. O pastor Juari, no seu livro Evangelismo e Discipulado, esse livro extraordinário que eu já li, você também pode adquirir esse livro através da nossa coordenação de discipulado, do nosso departamento de vendas, através do telefone, o código é 47996420066. Neste livro, ele diz que evangelismo e discipulado são duas faces da mesma moeda. E na página 13 e 14, ele diz que a evangelização é a proclamação, mas o discipulado ele é a conservação e multiplicação dos frutos. Por isso, a missão da igreja vai além de anunciar. Jesus, ele deixou muito claro, lá em Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19: Ide e fazei discípulos de todas as nações. A ordem não é apenas ganhar, mas é cuidar, consolidar e formar discípulos maduros que também se tornem ganhadores de almas. O primeiro passo após a conversão da pessoa que confessou a Cristo é fazer os contatos iniciais para a consolidação da sua fé. A evangelização é como lançar uma semente, mas a consolidação é garantir que essa semente encontre terra fértil e ela seja regada e também protegida. É nesse momento inicial que o novo convertido mais precisa de cuidado. Então, a primeira coisa a se fazer é o acolhimento imediato. O primeiro contato ele é muito decisivo. Uma acolhida calorosa, cheia de amor e de interesse, faz com que o novo convertido ele se sinta-se realmente parte da família de Deus. E a oração junto a ele, ela gera uma segurança espiritual. Os simples gestos de segurar na mão, de abraçar, de acompanhar, de abençoar a sua vida e clamar pela sua firmeza, ela já transmite o cuidado da igreja. Quando o pregador faz o apelo, já os discipuladores designados pela liderança da igreja, eles já estão lá posicionados, próximo da pessoa que
veio ali visitar um culto, um congresso, e no apelo a pessoa já está próxima ali para se posicionar e dizer para ela: "Olha, se você desejar ir à frente, eu estou aqui ao seu lado para lhe acompanhar". E a pessoa, naturalmente, ela aceita esse convite. E quando ela vem à frente acompanhada com esse discipulador, naturalmente, ela já começa a sentir esse acolhimento, esse contato que é muito decisivo. Então, após a oração do pregador ou do pastor da igreja, mediante a confissão de fé, é muito importante que os discipuladores, as pessoas designadas pela liderança da igreja, peguem então o contato, né, o WhatsApp, as redes sociais, porque tudo isso permite que não se perca o vínculo iniciado no culto ou no evento. E o acompanhamento nos primeiros dias, ele deve ser intencional. Visita no lar, mensagens de encorajamento, ligações, orações. Esses pequenos gestos, eles fazem uma grande diferença. A pessoa ela se sente amada, ela percebe que há um interesse genuíno pela sua vida, o acompanhamento dos discipuladores da liderança da igreja, indo na sua direção e acompanhando os seus primeiros passos. E qual é a fundamentação bíblica para o acolhimento, a integração, a consolidação do novo convertido? Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 41 e 42, a igreja primitiva, ela nos mostra o caminho. O texto diz: "Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações". A conversão, ela foi seguida imediatamente por batismo, ensino, comunhão e oração. Não houve tempo de dispersão, mas de integração e de consolidação. Aquelas 3.000 almas que aceitaram a Cristo naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que permaneceram ali, esperando a promessa da vinda do batismo do Espírito Santo. E quando Pedro se levanta e depois da pregação de Pedro, essas 3.000 almas se convertem, a igreja primitiva, ela já toma a atitude de consolidar a fé desses 3.000 novos convertidos, aproximadamente 3.000 novos convertidos, ela já se posiciona para a consolidação e a integração através do batismo, do ensino, da comunhão e da oração. E isso fez com que aqueles crentes fossem integrados e consolidados à fé. É o exemplo que a igreja primitiva deixou e tem deixado para nós ao longo dos séculos sobre a integração e a consolidação do novo convertido. O pastor Juari Carlesso, ele destaca no livro Evangelismo Discipulado, lá na página 15 e 16, que é comum a igreja perder os frutos da evangelização por falta de consolidação. O cuidado inicial é decisivo para a permanência, ou seja, muitas vezes nós ganhamos pessoas, mas a perdemos por falta de acompanhamento. Um crente novo, ele precisa de alimento espiritual tanto quanto um bebê precisa do leite materno. E isso é um cuidado que a igreja do Senhor precisa ter, porque eles estão dando os seus primeiros passos de fé. Eles ainda não sabem se movimentar nesse ambiente agora da família cristã. Eles ainda não sabem como orar, como achar um texto da Bíblia Sagrada. Eles não sabem o que é
as doutrinas bíblicas, as bases da fé. Nós, como crentes pentecostais, já eh, está no nosso DNA ensinar o novo convertido a ele buscar o batismo do Espírito Santo, mas ele ainda é um bebê espiritual, ele ainda não tem nenhum conhecimento dessas bases doutrinárias, dessas promessas para que vão alcançar ele também. E isso então é fundamental que esse novo convertido seja cuidado, bem cuidado, através de um discipulador, de um irmão mais velho na fé, que vem abraçar e caminhar com ele. E nós temos algumas estratégias práticas para esse trabalho. A primeira que eu quero apresentar aqui é a ficha de decisão. Na ficha de decisão, a gente registra ali os dados que facilitam o contato e organizam o acompanhamento. Quando nós olhamos para a conversão de Saulo a caminho de Damasco, o Senhor aparece para Ananias e é como que se o Senhor estivesse entregando uma ficha de decisão na mão de Ananias, dizendo: olha, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e você vai encontrar lá um novo convertido. Quem é esse novo convertido? Tinha o nome dele. O Senhor dá o nome: Saulo de Tarso. Então, é muito importante anotar numa ficha de decisão os dados da pessoa, porque uma vez que acabou o culto, a pessoa foi embora. Alguém achou que o irmão sabia onde ele morava e no fim não sabia, não tem um contato, um telefone, e um trabalho pode todo ser perdido ali por alguém que convidou, mas não acompanhou naquele culto, naquele evento. Ele veio porque alguém incentivou ele a vir, mas depois da decisão não teve-se esse cuidado de preencher a ficha de decisão. Então, uma das estratégias práticas muito importante é o preenchimento de uma ficha de decisão. E essa ficha de decisão, ela é preenchida por discipuladores que são designados para essa tarefa. Cada novo convertido, ele deve ter alguém responsável por cuidar dele desde o início. E isso também envolve, dentro dessa estratégia prática, convites formais e informais para cultos, para grupos de jovens, para reuniões especiais. É importante já em seguida, né, convidar essa pessoa a participar das atividades da igreja, de encontros, para ela ser indo paulatinamente integrada ao corpo de Cristo. Outra estratégia prática é o kit do novo convertido, que pode ser acompanhado de uma Bíblia, de uma lição inicial de discipulado, como a que nós usamos aqui em Joinville, a revista Conhecendo o Amor de Deus, e folhetos explicativos são ferramentas muito importantes dentro de uma estratégia prática para a integração, a consolidação do novo convertido. Muito importante também, dentro dessa estratégia prática, é a prestação de contas, reuniões periódicas para avaliar quem está sendo acompanhado e quem precisa de reforço. Isso é muito importante, esse acompanhamento tanto de um líder de discipulado, da liderança da igreja, para saber como está o desenvolvimento espiritual desse novo convertido, como ele está sendo acompanhado, né? E dentro dessa estratégia pode-se criar várias ferramentas de acompanhamento, que é muito importante para ter uma visão geral do desenvolvimento do trabalho com as vidas que aceitam a Jesus na congregação ou no campo. Imagine uma pessoa que vem pela primeira vez na igreja, aceita Cristo, ele praticamente não conhece quase ninguém que estava naquele culto, e ele vai embora e ele não recebe nenhuma ligação, nenhuma mensagem,
nenhum contato. Provavelmente essa pessoa, ela não voltará, porque não houve nenhum ponto de contato que criasse um vínculo de relacionamento, porque igreja é relacionamento, as pessoas gostam de estar no lugar onde há relacionamento. Por isso é muito importante fazer um contato. Quando se faz um contato, quando aquela pessoa recebe uma ligação, recebe um convite para tomar um café ou uma mensagem com um versículo bíblico, ele vai sentir que não está sozinho. Ele vai se sentir amado e ele com certeza desejará voltar àquele lugar, porque naquele lugar ele se sentiu amado, se sentiu acolhido. Olha como é importante o contato, olha como é importante dar continuidade. Aquela decisão, ela não vai se consolidar, não vai haver uma integração se a igreja não for ao encontro, se nós, como discípulos de Jesus, não for ao encontro deste novo convertido. É importante que nós vamos ao encontro dele. Se a evangelização é o início da caminhada cristã, o discipulado ele é o processo que conduz o novo convertido ao amadurecimento da fé. Ele não é opcional, ele é o caminho estabelecido por Jesus para que vidas sejam transformadas e multiplicadas. O discipulado, ele é o caminho do crescimento espiritual. O novo convertido, ele não pode permanecer na infância espiritual, ele precisa se desenvolver, ele precisa crescer. E o discipulado, ele oferece essa direção, ele oferece firmeza e crescimento espiritual. Sem o discipulado, corre-se o risco de formar crentes muito superficiais ou crentes inconstantes, levado a qualquer vento de doutrina, pessoas que não permanecem. Quando o discipulado é ignorado, quando a caminhada, de acompanhamento na fé do novo convertido é ignorado, geralmente essa pessoa, ela não permanece, porque não cria raízes. O pastor Juari, ele define lá no seu livro Evangelismo e Discipulado, lá na página 13, que discipulado é o processo em que uma pessoa recebe ajuda para o seu crescimento espiritual através de um relacionamento comprometido e saudável com o discipulador, para que ele alcance a maturidade cristã e faça outros discípulos. Ou seja, discipulado ele gera maturidade e multiplicação. Aqui na Assembleia de Deus em Joinville, nós usamos o material Conhecendo o Amor de Deus. E esse recurso, ele é fundamental como primeira lição de discipulado. E por que que ele é fundamental? Primeiro, ele ensina as doutrinas básicas da fé: salvação, oração, palavra de Deus, igreja, vida cristã. E ele ajuda então a formar hábitos devocionais que são essenciais, como a oração diária, a leitura da Bíblia, a participação nos cultos. Geralmente, quando o discipulador ele vai discipular alguém com este material, sempre incentiva a pessoa a ter uma Bíblia. Se ela não tem, ele procura uma forma de colocar a Bíblia na mão desse novo convertido. E junto com a revista Conhecendo o Amor de Deus, ele incentiva o novo convertido a desejar ler a palavra de Deus. Ele ajuda a procurar o texto, o livro, o capítulo, o versículo, e isso vai desenvolvendo no novo convertido o desejo de ler a palavra do Senhor Jesus. E esse material, a revista Conhecendo o Amor de Deus, ela dá segurança sobre a salvação. Ela também traz uma firmeza na identidade de Cristo. Então, esse material aplicado traz grandes resultados na consolidação e na integração do novo convertido para a glória de Deus. É um material simples, direto, acessível, mas com grande poder de consolidação. Uma coisa muito importante no discipulado
é o relacionamento discipulador-discípulo. O discipulado ele não é apenas um livro ou um curso. O discipulado é relacionamento de cuidado, é vida na vida. A pessoa que está no seu lar, ela não está esperando lá um curso teológico, seja no lar, seja num grupo, numa classe, seja individual. Ela está esperando, na verdade, é relacionamento. O discipulador, ele não é um professor, mas ele é um exemplo de vida cristã. O novo convertido, ele fica observando o comportamento do crente mais maduro, do discipulador. Jesus mesmo deixou esse exemplo de aplicar a vida na vida. Se nós olharmos para os evangelhos sinóticos, nós vamos perceber que Mateus, Marcos e Lucas apresentaram em alguns momentos Jesus indo orar. Mateus, ele registra Jesus indo orar 4 vezes. E Marcos também registra Jesus indo orar 4 vezes. Porém, Lucas registra Jesus indo orar 11 vezes. E numa dessas oportunidades que Jesus está indo orar, Jesus se retirava para lugares desertos para orar, Jesus subia ao monte para orar. E numa dessas oportunidades, quando Jesus vem da oração, um discípulo diz para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, o exemplo de Jesus despertou o desejo na vida dos discípulos de fazer o mesmo, de copiar o seu mestre. Então, quando nós vamos caminhar com alguém, não é apenas um estudo bíblico que estamos levando, mas é vida na vida, é relacionamento. E é muito importante também, nessa relação discipulador e discípulo, a prestação de contas. Ou seja, o discipulador, ele acompanha, ele ora junto, ele cobra avanços e ele incentiva vitórias. Esse processo ele vai criar confiança, ele vai aproximar o novo convertido e ele garante que ele não se sinta sozinho na fé. Então é muito importante que cada novo convertido seja imediatamente ingressado no discipulado, ser direcionado para o discipulado, para o acompanhamento. O discipulador ele deve marcar encontros semanais, preferencialmente em duplas ou pequenos grupos, para ensino, para oração, para comunhão. E a meta, ela não é apenas informar, mas formar discípulos que cresçam até se tornarem também discipuladores. Portanto, o discipulado ele é a continuação da evangelização. Ele garante que o novo convertido não apenas permaneça, mas ele cresça em Cristo e ele também venha a se tornar um multiplicador. O que fizeram com ele, ele passa a fazer com outros, fazendo o mesmo que Paulo diz lá na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros." Ou seja, eu vou investir na vida de um discípulo de tal forma que ele também se sentirá na responsabilidade e no desejo de fazer com outros o que foi feito com ele, esta caminhada de fé, esse acompanhamento nos seus primeiros passos de fé, no supervisionamento dos seus primeiros passos, do seu desenvolvimento espiritual, ele então vai reverberar isso na vida de outras pessoas. Um ponto muito importante que eu quero também falar aqui sobre o discipulado é a integração à igreja e ao departamento de jovens. Então, o discipulado ele vai muito além do ensino, de um ensino de doutrinas e práticas devocionais. Na verdade, ele precisa conduzir o novo convertido à vida em comunidade, ou seja, integrar esse novo convertido plenamente ao corpo de Cristo. E sem essa inserção, o crente ele corre o risco de se sentir-se isolado, vulnerável,
porque ele percebe que ele não está sendo abraçado. E igreja é o corpo de Cristo, é a família dos santos. Esse novo convertido, ele precisa se sentir fazendo parte dessa família. Ele precisa sentir esse calor, essa comunhão gloriosa que a igreja tem. E para isso, então, é necessário esse trabalho intencional, ou seja, é o discipulado como integração comunitária. A fé cristã, ela não é vivida de forma individualista, mas é em comunhão com os irmãos. Hebreus 10:25 fala muito disso. O discipulado saudável, ele na verdade sempre conduz ao convívio com a igreja. E o novo convertido, ele deve perceber que não apenas aceitou uma fé, mas ele entrou numa família espiritual. Ele precisa se sentir amado, acolhido. Hoje, olhando como na experiência pastoral, se percebe essa dificuldade de integrar um novo convertido à igreja. Muitas vezes, nós consideramos que a nossa igreja é acolhedora, mas do ponto de vista nosso, que já estamos congregando há 5 anos, 10 anos, e já estamos ali bem integrado à comunidade, à igreja. Mas a pessoa que está vindo agora, o jovem que está vindo agora, a moça que está vindo agora, como é que ela se sente? Será que ela percebe que ela está sendo bem abraçada, bem acolhida? Muitas vezes o líder acolhe bem, mas os demais, como é que é essa recepção? Como é que é esse acolhimento? Então o discipulado saudável, ele sempre conduz ao convívio com a igreja. E o novo convertido, ele deve perceber que ele não apenas aceitou uma fé, mas ele entrou em uma família espiritual. E existem muitas ferramentas para essa integração do novo convertido. São ferramentas essenciais para receber, para orientar e para acompanhar os novos convertidos. E nós temos algumas etapas que são importantes para receber, orientar e acompanhar esse novo convertido. Uma recepção calorosa é o primeiro contato no culto, que deve ser marcado por carinho, por atenção. A pessoa precisa se sentir amada, se sentir acolhida. Uma pessoa bem recebida, bem acolhida, ela volta, ela retorna, ela sente saudade daquele lugar. Mas se houver insensibilidade, se a recepção for fria, dificilmente essa pessoa vai retornar. Outra coisa muito importante como ferramenta é as reuniões de integração, que são encontros que apresentam os fundamentos da fé e a visão da igreja. Uma sugestão é um café com o pastor, um momento em que se entre em contato com todos os novos convertidos. Vou usar um exemplo aqui de 3 meses para cá, de 2 meses para cá, e ali faz-se uma apresentação da igreja, da visão da igreja, do trabalho. São ferramentas muito importantes para a integração. Como também testemunhos, ouvir histórias de transformação que fortalece, né, a fé dos que estão começando. Os testemunhos também são muito importantes. Ouvir as histórias de transformação, isso também fortalece a fé dos que estão começando. Ele vai se espelhar, vai se inspirar através daquele testemunho. E o acompanhamento pastoral, visitas, aconselhamento e oração, tudo isso garante um cuidado espiritual. O principal objetivo de colocar essas ferramentas em práticas é que o novo crente, ele não venha se sentir isolado, mas ele possa se sentir acolhido, protegido por uma sede de relacionamentos. Um outro ponto importante é a integração ao departamento de jovens, quando aplicável. Os jovens recém-convertidos, eles precisam de um ambiente saudável. E por que eles precisam de um ambiente saudável? Para que possam crescer
na fé. O departamento de jovens é o lugar, deve ser um lugar de comunhão, de amizade, de serviço. Então, quando ele encontra esse ambiente de comunhão, de amizade, de serviço, ele passa a ter um desenvolvimento maior na vida espiritual, um crescimento mais saudável, e ele vai se firmando e criando raízes na fé. E eu quero trazer aqui alguns passos da integração. É importante inserir ele em grupos pequenos, porque quando nós fazemos isso, nós estamos aproximando ele para um relacionamento mais próximo. Imagina um grupo de jovens grande, né? Muitas vezes o jovem fica perdido lá no meio, mas quando há um acompanhamento em pequenos grupos e esse jovem é inserido, então ele vai tendo facilidade para criar relacionamentos e isso vai firmando ele na casa do Senhor. Envolver eles em ensaios, louvor, eventos da juventude, dar a ele oportunidade de servir. Só assim você vai descobrir dons, talentos para o reino. Quando a igreja, principalmente a juventude, vai realizar algumas atividades como, cantinas, ações evangelísticas, tudo isso é importante inserir esse novo convertido, esse jovem, para que ele venha se sentir útil e, ao mesmo tempo, ele está aprendendo a desenvolver habilidades na vida espiritual, na casa do Senhor, na obra de Deus, e ele vai crescendo e vai se desenvolvendo. A integração, na verdade, ela fortalece a fé e ela também protege contra o retorno às antigas amizades e também às influências negativas. Quando esse jovem ele é integrado, quando ele é convidado a participar dessas atividades, junto com outros jovens, junto com a igreja, em todas as atividades que for possível, ele vai estar ocupado com coisas boas, vai estar sendo integrado, ele vai estar se sentindo acolhido, ele vai estar se sentindo amado e ele vai também vendo o trabalhar de Deus na vida dele e através dele também. E naturalmente, ele não vai correr o risco de voltar à velha vida, às más influências, porque ele está sendo ocupado. Muitos jovens se perdem na casa do Senhor justamente porque esquecem eles, não ocupam eles, não integram, não interage, não traz junto. Eh, Vai ser feita uma ação evangelística, leve esse jovem novo convertido, ele vai se sentir útil e ele vai tendo experiências com Deus e isso é muito importante. E para finalizar, eu quero trazer aqui a fundamentação teológica para a integração do novo convertido. O livro Evangelismo e Discipulado, que eu já mencionei aqui, do pastor Juari, lá na página 14, ele diz assim: a igreja missional entende que foi chamada para estar no mundo e se relacionar com as pessoas, servindo em suas necessidades em nome de Jesus. Então, portanto, a igreja, ela não apenas acolhe, mas ela se envolve com os novos convertidos, cuidando deles em todas as suas necessidades espirituais, emocionais e sociais. Ela está ali trabalhando naquela vida, investindo naquela vida. E o processo discipular, ele se torna completo quando o novo convertido, ele permanece firme na fé, ele cresce no conhecimento de Cristo e ele é integrado à vida comunitária da igreja. E assim então, tornando-se também um novo discipulador, dando continuidade ao ciclo do ID. Eu quero dizer para você que o discipulado eficaz, ele não termina na sala de aula, mas ele é a integração prática do novo convertido à vida da igreja. É nesse ambiente de comunhão que ele se fortalece, ele amadurece e ele começa a frutificar. Então, qual é o fluxo do discipulado? Evangelização, que abre a porta da fé, o discipulado,
que consolida o novo convertido, e a integração, que fortalece na vida da igreja. Esse é o ciclo completo do ID de Jesus. Então, resumindo, a evangelização, ela abre a porta da salvação, é onde nós vamos ao encontro do pecador, e o nosso presidente, pastor Sérgio Melchior, ele tem uma frase extraordinária que diz que evangelismo é dar um copo de água e discipulado é mostrar a fonte. Então, evangelizar, a evangelização, ela vem e abre a porta da salvação. E o discipulado, ele consolida e gera maturidade. Ele vem consolidar essa decisão desta vida que entregou-se a Cristo, e ele também vai gerar a maturidade, o desenvolvimento da fé cristã. Aquele bebê espiritual vai começar a crescer, crescer e se desenvolver na fé. E a integração, então, ela fortalece e insere o novo crente na vida da igreja. Ele se desenvolve através do discipulado na vida cristã, nas experiências com Deus, e ele também é integrado à igreja, né, na vida da igreja, ele passa a servir no seio do corpo de Cristo. Então, meus amados, o chamado de Deus para vocês não é apenas evangelizar, mas é também cuidar. Deus te chamou não só para ganhar vidas, mas Deus te chamou para cuidar. Cada novo convertido, ele é uma vida preciosa que precisa de amor, de acompanhamento, de ensino. E meu desejo é que você seja um agente de discipulado. Meu desejo é que você receba este encargo com seriedade, com intencionalidade, e não deixe que os frutos se percam. Toda aquela vida que Deus colocou na tua mão, você ganhou para Cristo, ou você ajudou a ganhar aquela vida para o Senhor Jesus, que Deus possa te usar para cuidar desta vida também, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado através da sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero concluir esta aula com uma oração de consagração para que o Espírito Santo dê a cada um de vocês a oportunidade e também compaixão pelas almas. Compaixão pelas almas, sabedoria no cuidado e ousadia para multiplicar discípulos. E que através da sua vida muitos permaneçam firmes e sejam integrados à igreja e se tornem também novos discipuladores. Amado Deus, eterno Pai, eu quero, Senhor, apresentar a vida deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, Senhor, todo aquele que está agora assistindo essa aula, seja tocado pelo Teu Espírito, Senhor, e ele possa desfrutar dessa experiência gloriosa, ganhar vidas para Ti e cuidar bem dessas vidas, sendo um canal nas Tuas mãos, é a minha oração, no Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.